Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, professor Robson de volta para vocês aí. E hoje, né, nós vamos trabalhar com um módulo bem avançado, né, pessoal? Dar os meus parabéns aí aos alunos que adquiriram o meu vídeo curso. Várias cidades no país, cidades até que eu nunca havia falar, mas o bom, né, que o meu curso ele tá bem difundido aí no Brasil e no mundo, né? Inclusive agora até com um novo cliente, alguém está vendo aqui a bandeira do país, da Finlândia, né? Estou lá com o Robert Tower. Ele é meu novo aluno, finlandês, conhece um pouco do portunhol e adquiriu meus DVDs, já chegaram lá na Finlândia, lá em Helsinki, e ele tá produzindo bastante lá de acordo com as minhas videoaulas. Fico bastante feliz com isso, que não tenha se limitado apenas ao Brasil, né? E sim a África, Estados Unidos, Europa, como eu tinha falado para vocês em outras videoaulas minhas. Então vamos ser bem mais rápido hoje, porque a aula hoje é bem avançada, eu considero uma aula avançada. E eu gostaria que os alunos que estivessem assistindo esse vídeo prestassem bastante atenção naquilo que eu vou falar hoje. Foi uma aula cobrada, inclusive, por uma aluna minha, do interior do estado de Pernambuco, a cidade de João Alfredo, sobre bordados em 3D. É como vocês estão vendo aqui. Que muitos também chamam de bordados em EVA. E lá fora o pessoal conhece como bordado puff, né? Até porque tem esse alto relevo aqui. Ou também bordados em relevo, como muita gente também conhece aí no mundo afora. Então eu gostaria que o pessoal prestasse bastante atenção naquilo que eu vou passar para vocês, porque essa aqui, além de ser uma aula bastante produtiva, ela é bastante utilizada, principalmente lá no interior, o pessoal que faz boné, que faz muito trabalho assim em alto relevo. Então prestem bastante atenção que nós vamos iniciar nossa aula agora. Como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a nossa aula de bordados em 3D. Para você fazer um bordado em 3D, ele não é feito assim ao seu bel prazer. Inclusive teve um aluno que me perguntou, o Daniel, lá da cidade de Uricuri, Pernambuco também, por sinal, bastante, fico feliz que o pessoal de Pernambuco participa bastante. Como que esse bordado é feito, né? Como que esse bordado é feito? Inclusive, já teve um outro aluno que falou, não, eu uso uma técnica diferente, eu passo várias vezes o ponto até que ele assuma essa forma. O meu silêncio já respondeu tudo, né? Não estou criticando o aluno, claro, porque ele pode não conhecer a técnica, mas ele não utiliza nenhum material aqui embaixo, né, do bordado. Ele simplesmente passa 3, 4 vezes a máquina aqui. Ele está desperdiçando linha. Ele poderia conhecer bem a técnica do bordado 3D, né, como funcionaria, ou também bordado em EVA, e facilitar bastante o trabalho dele, e o trabalho no resultado final ficaria bem apresentado do que colocar muitas linhas, linhas sobre linhas, linhas sobre linhas, linhas sobre linhas. Então isso não é legal, não é bom fazer isso. Foi a maneira que ele utilizou? Sim, a maneira que ele conhecia. Então não é a partir de hoje, se ele assistir essa aula, claro, essa aula vai estar lá no meu canal, ele vai utilizar as técnicas que eu vou passar aqui. Então, como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para você criar um bordado em 3D, o bordado puff, você vai precisar de alguns macetinhos, né? Primeiro você vai ter que ter a figura que você vai ter que bordar, no caso aqui seria um B, né? Um B. Vou abrir aqui uma pasta aqui. Você vai ter que ter esse material aqui, chamado de EVA, aquele material, né, que a gente leva para a escola, ou então envia hoje, as escolas pedem, as escolas dos nossos filhos pedem, aquele é tipo uma espuma, né? Ele parece uma espuma, a cor não importa muito, até porque vai ficar embaixo do bordado. Eu aconselho as pessoas terem vários EVAs de várias cores, porque o boné, ou a roupa, ou o tecido qualquer, ele pode assumir essas cores. Se você já tem um EVA, esse material, na cor do tecido, fica muito mais fácil para fazer o bordado, né? Tipo, não vai aparecer tanto a espuma, e até porque as técnicas que eu vou passar, ela não vai permitir que apareça tanto a espuma por baixo da linha, né? Então é importante ter isso aqui. É importante ter uma cola spray,
também uma cola spray, um sprayzinho para decolar no lugar, principalmente quando é boné, naquele bastidor lá de boné. Mas as técnicas que eu vou passar para vocês ficam bem mais fáceis para vocês conseguirem entender como funciona, principalmente a princípio. Depois vocês vão aprimorando, claro, com a técnica, vão atingir a perfeição, né? Então, você vai precisar desse material aqui para que você consiga chegar a esse objetivo aqui, né? Aqui um boné. Mas, Robson, só se faz boné? A maioria dos casos que eu já vi é muito boné. Inclusive, quando eu vi aqueles filmes americanos lá de beisebol, eu admirava bastante aqueles bonés dele que são muito bem feitos. E eu ficava imaginando, poxa, como é que se faz um bordado assim, dessa forma, né? Nada mais nada menos do que uma espuma embaixo da linha. O que é o bordado 3D? É um material é, elastômero, né? Elástico, espumoso, embaixo de linhas. Apenas isso. E é como eu vou passar para vocês. Aqui a marca aqui da Red Bull também, bem apresentada, né? Com uma fonte bem apresentada. E observem que tem uma espuma aqui embaixo, né? Então vamos chegar a esse ponto aqui. Vamos descobrir como desvendar esse mistério, como fazer isso aqui, tá, pessoal? Essa aula aqui eu considero ela um achado, porque em outros cursos, inclusive lá o curso lá do IADES, né, lá da Guatemala, um curso de quase $400, na alta que o dólar se encontra hoje, né, é bastante caro, e ele tem um módulo somente disso aqui, e ele vende um preço bem salgado. Inclusive o pessoal quiser aí, a gente pode até conversar sobre isso, de uma forma mais barata de conseguir esse curso. É só falar comigo, depois eu vou deixar lá o meu zap, mais uma vez, meu número, é só falar comigo, tá, pessoal? Então vamos ao que interessa aqui. Então, pessoal, como chegar a isso aqui, né? Então vamos tomar como base, vou deixar o telefone, desculpe, o bordado até aqui, a figura aqui do lado, e vou criar aqui uma fonte qualquer. Vou criar aqui com um Y mesmo, né? Que até porque é uma letra bem apresentada, Vamos dizer que você quer colocar esse Y aqui em 3D, e no boné. O boné vai estar aqui mais ou menos, né? Aqui a aba do boné, aqui mais ou menos. Aqui a aba do boné, deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui, só para ter mais ou menos uma ideia. Eu diria que seria bem isso aqui, né? A aba do boné. Aba não, pessoal, desculpe, né? Aquela parte de cima do boné, né? A aba é outra coisa. Então, eu quero colocar esse Y ali naquela parte do boné, né? Então, como que eu vou fazer isso e quais são as técnicas que eu vou utilizar? Deixa eu colocar aqui mais ou menos uma cor. Um vermelho aqui, né? Ok, para ficar praticamente igual a isso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é saber qual técnica utilizar. Como que fazer? Eu já vou fazer em cima da letra que é para adiantar a aula, né? Eu não vou criar as formas, até porque já existem 3 formas aqui, né? Uma inclinada, uma retangular. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir na letra e separar a letra, né? Para que fique 2 partes. Aqui, ó, tem 2 partes aqui. Então, como funciona isso aqui? Então, pessoal, atenção, tá? Vou tirar aqui a visão para a gente ter uma outra visão aqui dentro. Então, é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é a marcação. A marcação, ela vai fazer a marcação certinha lá dentro da parte do boné, né? Para isso você precisa fazer um ponto de contorno, mais ou menos. Um contorno simples, só para você ter uma marcação do local onde você vai fazer. Depois, com a prática fica muito mais fácil fazer isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui a visão novamente, para a gente ter mais ou menos uma visão. Deixa eu agrupar aqui e colocar um contorno aqui. Ok, criei um contorno aqui, eu posso até ocultar isso aqui agora, né?
Ocultar. Então eu tenho aqui o contorno aqui. Já tenho um contorno criado. Eu não preciso fazer um contorno muito forte, muito estreito aqui de 1,50. Posso fazer até com 4 ou 3, 3,50. Só que isso aqui vai fazer apenas a marcação do boné, né? A marcação de onde ele vai estar. Lembrando que isso aí é opcional, tá, pessoal? Aquele pessoal que não sente firmeza, não estou sentindo firmeza de onde vai ser colocado, faz o contorno. Depois, com a prática, com o bastidor de boné centralizado, tá? Porque o bastidor de boné ele tem essa centralização, o pessoal não precisa colocar muito esse tipo de contorno. Eu aconselho que sim, mas com a prática depois, com a perfeição que vocês vão adquirir, não vai ser necessário colocar isso daí, tá? Então, fez o contorno cru, o contorno principal ali do boné. O que a gente precisa fazer agora é colocar o EVA, né? Então, nesse caso aqui, eu ia colocar o EVA, que é esse material aqui. Esse material. Ah, mas Robson, eu corto o EVA com o Y? Não, pessoal, ninguém vai fazer isso, né? Não vamos ser assim tão no popular, ser mão de vaca somente para colocar o Y para poupar EVA, né? Então, não tem problema. Você faz o seguinte, você vai e coloca o seu EVA assim, um quadrado de EVA, que vai dar no mínimo 10 centímetros, mais ou menos. Vou colocar aqui que até em amarelo, para a gente entender. Vamos dizer que o EVA fosse amarelo, até porque isso aqui vai ser em amarelo, né? Vai ser em amarelo. Então, colocou o EVA, esse daqui amarelo, pessoal, é o EVA, tá? É como se fosse esse EVA aqui, ó. Eu coloquei essa parte aqui, um pedaço de 10 centímetros, eu recortei aqui um pedaço de 10 centímetros e coloquei ali na frente do bordado, né? Então, fiz a marcação de fundo, coloquei o EVA. Claro que não vai aparecer mais o fundo, porque foi apenas a marcação. Nesse caso aqui eu não consigo, porque ele é objeto vetorial. Então ele, por default, o Wilco coloca ele sempre na frente do ponto. Mas vamos entender que o ponto não existisse, tá? Que o ponto não existisse. Vou ocultar aqui. Vocês não estão vendo o Y, mas estão vendo o Y aqui no final. Tá bom. Então, vamos ter uma ideia. Deixar de esconder aqui novamente, né? Aqui. Mas ó, você já posso utilizar isso aqui? Sim, claro, se for o caso aqui do Y, já poderia utilizar, até porque existem fontes que ajudam bastante, principalmente aquelas fontes tipo Impact, aquelas fontes assim bem mais grossas, bem mais apresentadas. Se nesse caso aqui fosse apenas o Y, tá? Se fosse uma palavra, seria uma série de técnicas. Eu vou passar apenas o Y, que aí o pessoal com a prática vai adquirindo, fazendo outras letras, outras formas arredondadas. Mas o que eu vou passar já é o suficiente para você começar a fazer seus bordados em 3D. Então, deixa eu apenas ocultar isso aqui para ficar somente o contorno. Então, feito isso, eu vou lembrar que aqui vai ter um EVA, que é esse amarelo em cima disso aqui. Você não vai ver mais o Y, mas mais ou menos ter uma ideia de onde vai ficar bordado. E o que eu preciso fazer? Qual é o pulo do gato realmente para o bordado em 3D? É você fazer os cantos. Por que os cantos, Robson? Observe o seguinte, pessoal. Eu vou deixar de esconder isso. Vamos dizer que eu tenha... E vou esconder isso aqui agora, né? Vou ocultar isso aqui. Vamos dizer que eu tenha, aqui no meu bordado, esse Y. Quando eu colocar aqui no EVA, que a linha começar a bater daqui para cá, desculpa, a agulha, ela vai começar a bater, aqui. Beleza, tudo bem. Depois que eu arrancar esse EVA fora, vai ficar apenas o Y, né? Claro. Vai ficar apenas o Y aqui. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? A linha ela vai daqui para aqui. Daqui para aqui, agulha, né? O percurso da agulha, como já ensinei em outras aulas. O que vai acontecer é que ela vai fazer uma pressão em cima do EVA, do material. Então, o que vai acontecer é que esse EVA vai passar aqui, ó. Ele vai ficar passando aqui. Ele vai ficar como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu ter aqui mais ou menos uma ideia. O pessoal já deve estar entendendo, mas eu tenho que falar bem assim, bem trocando a miúdos. Ele vai ficar como se fosse isso aqui. Aqui nesse caso vai ficar certinho,
né? Vai ficar tudo certo aqui. Só que quando ele chegar aqui, devido à pressão que o EVA que a linha vai fazer, até porque os bordados em 3D, a densidade e o enchimento é diferente, o que vai acontecer é o seguinte, dele ficar passando aqui, né? Vai começar a aparecer EVA aqui. Ou seja, vai ficar feio, vai ficar um negócio mal acabado. Então você precisa fazer os reforços nos cantos, em todos os cantos, seja esse, seja esse, seja esse ou seja esse aqui, que é para o EVA não passar. Esse aqui eu não diria nem tanto, mas a gente vai fazer um reforço aqui também para que o EVA não apareça tanto, né? Então, deixa eu até trocar essa cor aqui de amarelo, que essa cor está atrapalhando um pouco. Vou passar aqui para, deixa eu ver, laranja. Tá bom, laranja aqui. Então, onde vocês entenderam lá que eu tinha feito o amarelo, agora vai ser esse EVA aqui, tá? Laranja. Vamos voltar aqui novamente para a nossa explicação. Então, esse reforço, ele tem que ser feito. Aí que entra o pulo do gato no bordado EVA. Você vai ter que utilizar essa ferramenta aqui, a entrada A, ou qualquer uma outra ferramenta que vocês acham que deve utilizar. Eu aconselho utilizar a ferramenta de entrada A e fazer um pequeno reforço aqui, ó. Um pequeno reforço. Vou colocar aqui a visão novamente. Então observem aqui, ó. Ele ficou um reforço. Eu vou passar esse reforço aqui novamente também para ponto cheio. Mas, óbvio, vai ficar assim? Vai aparecer esse reforço na frente? Não, pessoal. Ele vai ser o primeiro, né? Lá atrás. Então, observe que ele... Vou colocar aqui essa visão. O pessoal ter uma ideia mais ou menos. Aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos isso. Precisa ponto de suporte? Não, não precisa. Ele já vai ser o próprio ponto de suporte. Então, eu vou tirar aqui o ponto de suporte e deixar ele em modo cru. O enchimento, Robson, qual o enchimento que eu posso colocar? Deixa o 40 mesmo ali, só para ele fazer o reforcinho nas pontas ali. Até porque o outro vai passar para 35, 36 ou 30, né? Dependendo da máquina. Aquela máquina industrial boa mesmo, pode colocar até 25, para ele fechar bastante, para ele chegar a esse resultado aqui, né? Observe que esse ponto ele está bem fechado, né? Olha, bem fechado mesmo. Que é para o EVA não aparecer de forma nenhuma aqui. Esse bordado aqui da Red Bull, ele possui um fundo, né? Não é o caso aqui da nossa videoaula, mas o pessoal depois que pegar a prática já vai começar a entender como colocar esse fundo aqui, tá? Nesse caso do fundo, o EVA aqui seria branco, né? Porque o fundo não ia confundir tanto e ia ficar bem bacana, porque não ia aparecer EVA nenhum aqui, dependendo do ponto aqui. Observe que esse ponto aqui não está 40, ele deve estar um 30, 38... Desculpe, 30, 28 ou até 25. Tem máquinas que suportam isso aí, tá? Não é a nossa maquininha de casa que é ali até 30, 28, 30 é o suficiente. Mas tem máquinas que até 20 ela borda. Aqui, ó. Fica assim, ó, aquela coisa bem fechada. O 3D aparece bastante. Vamos voltar aqui novamente para a nossa explicação. Então, não precisa o ponto de suporte. Não precisa. Então, eu estou fazendo aqui... o primeiro reforço, fiz aqui o primeiro reforço, não precisa assim ser tão perfeito, apenas porque, devido ao ponto que vai ser feito aqui esse ponto ele vai bater assim. Então, para que o EVA não passe, como eu coloquei aqui o laranja, esse aqui fecha primeiro, então o EVA ele não passa para lá, o EVA ele vai continuar aqui, fechadinho. Quando você puxar o EVA aqui, ou usar uma ferramenta, uma tesoura para cortar, você consegue logo puxar logo, porque ele vai sair certinho. Então, feito isso, o primeiro reforço, aí sim, vamos partir para o próximo reforço. Mas, Robson, a máquina vai dar um corte, vai dar um salto, aí nem precisa tanto, né? Você pode utilizar, após aqui, fazer aqui um pequeno zigue-zague, né? Aqui, um pequeno zigue-zague. Vou parar aqui o zigue-zague continua aqui embaixo, né? Até o momento não fez ainda o grandão, aqui o grossão. Então, novamente aqui,
também um reforço, um pequeno reforço, não precisa ser tão exagerado também, até porque essa outra parte vai ficar em cima dessa, né? Só para não sobrar tanto EVA. Nesse caso aqui, desculpe, o reforço seria até o contrário, né? Que é para o EVA não aparecer aqui no canto. Pode fazer isso aqui. Mais um reforcinho aqui, ok? Também não preciso de ponto de suporte. Posso retirar o ponto de suporte. Vou sempre voltar para a visão, né? Aí, Robson, vai ficar assim? Não, né? Vai passar aqui após após o contorno. O contorno, na verdade, aqui não é um contorno, né? Ele vai prender o EVA? Sim, mas ele vai servir apenas mais como conector, que vai conectar essa parte aqui, a essa parte aqui. Feito isso, Robson, qual é o próximo passo? Aqui. Então, vamos para o próximo passo. Vou terminar aqui. Esse aqui vai começar aqui. Vai começar aqui no meio, terminar aqui, né? Isso aqui o pessoal já conhece, que é a minha aula, né? Que é início e final de bordado. E novamente, mais um conector. Já que ele termina aqui, pessoal, desculpa, aí aconteceu um erro aí. Já que ele termina aqui, vamos novamente, deixa eu desmarcar aqui, marcar só o desenho. Marcar só o desenho aqui. Pode acontecer isso, né, pessoal? É bom que aconteça que o pessoal aprende e não se desespera. Então, fiz aqui mais um conector. Na verdade, não é um reforço, é apenas um conector, né? Eu vou conectar aqui, utilizar a ferramenta de entrada A novamente, fazer aqui o meu reforço, que é para o EVA também não aparecer aqui em cima, né? Não passar aqui em cima. Então, vou voltar ele aqui. E vou voltar também aqui vou ligar esse com esse aqui vai estar ligado. Vai aparecer esse aqui. Vou voltar aqui para a visão para a gente ter uma ideia. Aqui, novamente. Não preciso de ponto de suporte. Estou fazendo isso aqui passo a passo. Eu poderia fazer todos e depois tirar o ponto de suporte. Mas eu tenho que mostrar para o pessoal que não precisa ponto de suporte, né? Então, eu já tenho esse reforço, já tenho esse. Robson, mas está faltando um lá embaixo. Como é que vai fazer lá embaixo? Vai deixar a máquina cortar, fazer, dar um salto? Poderia sim, dependendo da máquina. Ela pode até fazer esse tipo de corte, né? De cortar aqui e começar ali. Mas se eu quero prender já o EVA no lugar, já quero ali mais ou menos ter uma ideia do que o EVA não vai fugir mais, que não preciso colocar nenhum material aqui colante, né, no EVA, acima do EVA, nenhum material colante. Então, vou fazer aqui novamente mais um conector. O pessoal pode estar pensando assim, poxa, o Robson falou que não era mão de vaca, né, para colocar ali fazer o EVA só em forma de verde, e ele continua deixando ali o EVA. Eu deixei apenas para o pessoal ver como ele ia passar aqui, né. Novamente eu vou voltar aqui para a visão vetorial aqui do quadrado, que é o pedaço de EVA que vocês estão colocando lá para depois cortar. Então, vamos dizer que geralmente a gente coloca o pedaço de EVA bem maior que a área de bordado, né? Na verdade o EVA ficaria assim, né? Bem maior, até mais largo, por sinal, né? Ficaria assim bem mais largo. Então, quando você puxar esse EVA da forma lá, vai ficar aparecendo EVA aqui. Nesse caso, com esse reforço, não, tá? Então, isso aqui eu considero isso aqui o pulo do gato. E aqui, novamente, mais um reforço. Novamente, né? Que é para esse EVA não aparecer aqui, né? Não ficar aparecendo aqui. Feito isso, pessoal, não tem mais mistério. Praticamente, o nosso bordado está pronto, né? O nosso EVA está pronto. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Deixa eu somente passar isso aqui para cá.
Ah, mas o Robson pagou tanto mistério. Não, não é que é mistério, mas também o bordado ele não é feito a seu bel prazer, né? Então tem que ter realmente esse reforço. E lembrando que isso aqui é apenas uma única letra, né? Pode acontecer, como eu mostrei aqui, é, tá lá da GGS, GGS, algo assim, como também aqui da própria Red Bull, ser uma palavra, né? Então você vai ter que fazer todos esses macetes aqui, ó. Aqui, aqui, fazer esse macete aqui, fazer esse macete aqui, aqui, todo esse macete tem que ser feito, né? Então, não é bem ao caso de não é bem ao caso de uma letra só. Então aqui além de ter essa palavra, tem que ter essa palavra aqui também. Todo esse material aqui, tá, pessoal? Então vamos ter uma noção que aqui é apenas uma letra, mas poderia ser uma palavra completa. Vamos continuar aqui. Então, e para finalizar o EVA, para finalizar o bordado, como que seria, né? Antes de puxar todo todo o EVA de cima do boné. Nesse caso aqui eu estou fazendo em cima de, vamos comparar que isso aqui seja um boné, né? Então, como fazer isso daqui? Deixa eu voltar aqui a visão novamente. Então, a gente tem uma ideia de que esses pontos aqui, eles realmente tem que estar apertados, muito apertados, tá? Robson, vai utilizar ponto de suporte? Nesse caso, pode até utilizar o ponto de suporte, desde que seja assim, ou um zigue-zague, ou um corrido, né? Somente para ele ter uma noção aqui em cima do EVA, porque se ele repuxar também tanto o EVA, se ele apertar muito o EVA, esses pontos aqui podem ficar com um relevo baixo aqui no meio, né? Então deixa somente um corridinho ali, ou um próprio zigue-zague. Ou você mesmo cria o próprio zigue-zague completo aqui, faz um zigue-zague aqui completo, aqui, e não coloca mais o ponto de não coloca mais o ponto, deixa eu colocar isso aqui no início, né? Porque isso aqui é a marcação. E não coloca mais o ponto de, 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 de suporte. Tá bom, pessoal? Então, o outro macete que eu tenho que passar é o enchimento, né? Aqui você observa que ele está 38. O EVA ele tem que estar bem fechado mesmo, para ficar um trabalho bem apresentado. Então, se eu colocar isso daqui, ó, pessoal, deixar assim em 38, o que vai acontecer é que o EVA vai começar a aparecer aqui. Claro, né, que nesse caso aqui, se o EVA fosse da mesma cor, não ficaria tanto, né? Então, vou passar todo mundo para laranja aqui, vai ser um laranjão aqui completo. Então, se for da mesma cor da linha, eu diria que não, né? Não fica aparecendo tanto. Mas o pessoal não vai dar mole, tá? Vai colocar realmente aqui, ó, dependendo da máquina. Máquina caseira, 30. Bem fechado. Essas máquinas industriais que suportam pancada, 25, para ficar mais fechado ainda. Nesse caso aqui ficaria um trabalho bem apresentado. Esse Y aqui ia ficar um trabalho bem apresentado, bem bacana. E o que vai acontecer aqui é que esse 3D ele vai aparecer, né? Aqui ele vai aparecer. Então, praticamente esse é o início de tudo, de como vai funcionar o bordado 3D. O pessoal vai aperfeiçoando até chegar nessa qualidade aqui, nessa qualidade. Isso mas óbvio, como é que eu faço para chegar nessa qualidade? A mesma coisa que o outro. Vamos dizer que eu tivesse essa fonte aqui, que é uma fonte curva. Os reforços ficariam aqui no canto, todo o reforço, e aqui todo o reforço. Um reforço aqui, tá? Esse reforço que eu utilizei aqui no Y seria um aqui. Onde tem a divisão do bordado, aqui, ó, ficaria um reforço. Mas, ó, se tem fundo, precisa reforço? Sim, faz, não dá mole, porque senão o reforço ele serve para segurar. Nesse caso aqui tem um fundo, né? Fica um trabalho mais fácil, bem mais apresentado e bem mais fácil de fazer. Bacana, um trabalho bem bacana mesmo, o teu trabalho 3D. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, apenas isso. Não tem tanto mistério fazer o bordado 3D, porém o pessoal tem que se ligar em algumas técnicas, que é para não esquecer, né? Ah, mas eu bordei, não ficou legal, tudo. O que eu esqueci? Volta aqui no vídeo novamente, dá uma olhada aqui,
dá uma olhada aqui no vídeo, vê onde eu falei, onde tem que ter o reforço, e depois o pessoal vai pegando aí com a prática, né? Como fazer. Mas Robson, ele só serve para boné? Não, ele não só serve para boné, tá? O bordado EVA ele serve para uma série de coisas. Inclusive eu já vi em calça, eu já vi em vários lugares o bordado 3D. Aí você pode perguntar, Robson, e qual tipo de EVA colocar? Né? O EVA comum, aquele que o pessoal levava para a escola, só que o EVA, quando você vai comprar ele tem várias dimensões. Eu não aconselho colocar um duplo EVA, principalmente quem trabalha com máquina caseira, né? Quem trabalha com máquina caseira, não colocar um duplo EVA, porque está arriscado quebrar a agulha. Já aconteceu comigo e eu não aconselho fazer isso com ninguém. Ah, mas eu queria um EVA bem mais largo que esse aqui, porque esse aqui deve ser aquele EVA de meio milímetro. Eu queria colocar um de um milímetro, desculpe, de meio centímetro. Eu queria colocar, compra o EVA de acordo com a força da sua máquina. Sua máquina é industrial, dá para fazer um EVA de 1 centímetro? Compra um EVA de 1 centímetro. Eu não aconselho fazer um duplo, fazer uma cola de EVA com EVA, tá? Mas para início, para que a gente atinja pelo menos essa perfeição aqui do Red Bull, eu acredito que meio centímetro de EVA já é o suficiente, até porque vai ter esse branco, depois vai ter esse outro alto relevo aqui, né, pessoal? Então, mais uma vez aí vou deixar o meu zap aí pro pessoal aí, meu e-mail, meu zap, o telefone fica ligado aí 24 horas querendo falar comigo, né? O pessoal ou manda e-mail ou me adiciona aí no zap. Até escrevi errado, desculpa aí pessoal, que esse aqui era o antigo zap. 98021 9468. O outro zap não atende mais, tá pessoal? O único zap que atende agora é esse aí. Então, vou mostrar aqui outro, né? Esse aqui tá pronto, tá pronto, tá pronto. E eu espero aí que o pessoal tenha entendido mais ou menos a ideia da aula de EVA, de bordado 3D. Como que faz, né? Eu tenho o material cru, né, que é o próprio a peça, né? A peça, a lona, no caso do boné, que é de lona, muitos são de lona, o próprio EVA, o contorno, que é para fazer a marcação, o primeiro reforço, no caso aqui se fosse o Y, dependendo da quantidade que você tem, seriam vários reforços. Se fosse que eu queria que essa bandeira aqui da Finlândia, no caso, então quantos reforços teriam que ser feitos aqui nessa bandeira da Finlândia? Teria que ser feito um reforço aqui, um reforço aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reforços, que é para o EVA não sair fora aqui, né, do local. Se o boné fosse branco, já deixaria o branco. Se o boné não fosse branco, teria que fazer aqui também um tatame branco, no caso da bandeira da Finlândia, se ela fosse feita em EVA, tá pessoal? Então eu espero que essa aula tenha ficado claro para o pessoal. Isso aqui realmente é um achado. Como eu estou dizendo lá, o pessoal que dá esse tipo de aula cobra bastante caro. E essa aula aqui será inclusa já no DVD, né, nos próximos DVDs do pessoal que vai adquirir. Até porque essa aula aqui, já que é uma aula teórica, quando for para o DVD do pessoal, ela vai teórica e também eu vou mostrar na prática tudo isso aqui que está sendo feito, mas nesse caso já na própria máquina. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado bem claro essa parte aí de bordado 3D, que tenha tirado a dúvida de muita gente. E o professor Robson está encerrando essa aula, tá? Saúde e paz, fiquem com Deus.